Olá, boa noite. 2 pessoas foram baleadas hoje durante um tiroteio na zona sul de São Paulo. O atirador fugiu após o ataque. Uma das vítimas estava num ponto de ônibus e teria sido atingida acidentalmente. Um cerco foi formado nesta rua, na zona sul de São Paulo. Policiais militares foram acionados por vizinhos e ouviram os disparos. Segundo testemunhas, o ataque foi rápido e violento. Um homem e uma mulher foram atingidos pelos disparos no final da manhã de hoje. A mulher estava neste ponto de ônibus à espera do coletivo, quando foi baleado. Já o homem, que seria o alvo do atirador, correu e, ferido, caiu dentro deste salão de beleza. A polícia tenta descobrir a motivação do crime. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi socorrida às pressas pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde dela é considerado delicado. O homem foi levado a um hospital da região. Segundo a polícia, no momento do resgate, ambos estavam conscientes e o rapaz conseguiu reconhecer o autor dos disparos. Um detalhe que pode ser decisivo na elucidação do caso. A ocorrência chocou moradores da Zona Sul, que não quiseram gravar entrevista com medo de retaliações. Equipes da Polícia Militar patrulham a região e comunidades vizinhas em busca do suspeito, que fugiu logo depois do ataque. Além disso, os agentes estão coletando imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e residenciais próximas, na esperança de obter registros do momento do crime ou da fuga do atirador. A área foi isolada. A perícia técnica também foi acionada para buscar por evidências, como cápsulas de bala e outros vestígios, que possam ajudar a montar o quebra-cabeça. E o ataque a tiros em São Paulo foi só o primeiro assunto do SBT Brasil deste sábado, 10 de janeiro de 2026. Vamos agora aos outros destaques da edição de hoje. Vídeo mostra o momento em que turista é mordida por tubarão em Fernando de Noronha. Pouco antes, um dos animais foi atacado por um mergulhador. Rio de Janeiro eleva nível de atenção por causa do calor e o estado pode ser um dos mais quentes do país no fim de semana. Morre Isabel Veloso, influenciadora de 19 anos, que compartilhava na internet a rotina da luta contra o câncer. Após captura de Maduro, o Brasil abandona a representação da embaixada da Argentina na Venezuela. Donald Trump diz que Irã está em busca de liberdade e que os Estados Unidos estão prontos para ajudar. E você vai conhecer a cidade europeia que se tornou referência mundial em sustentabilidade urbana. Nós seguimos agora para o Rio de Janeiro falando de violência. Só nos primeiros dias de janeiro, 11 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. 3 delas morreram. É o início de ano mais violento em 10 anos, segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Imagens em uma rede social mostram o momento em que Jandira da Nóbrega Amorim, de 73 anos, é socorrida nas proximidades da comunidade Cidade Alta, na zona norte do Rio. Avisa a mãe, a família, por favor, tô levando ela direto pro Getúlio. Ela foi baleada aqui no Retão agora. A idosa estava em um carro por aplicativo quando foi atingida por uma bala perdida. Os disparos começaram quando um policial civil entrou por engano na área para escapar de uma tentativa de assalto. Levada ao hospital, ela não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, plataforma responsável por mapear tiroteios em todo o estado, 11 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro nos primeiros 9 dias do ano. Destas, 3 morreram e 8 ficaram feridas.
Esse já é o pior início de ano, olhando para esse indicador de balas perdidas desde que o Fogo Cruzado começou a atuar no Rio de Janeiro. Os números podem ser ainda maiores, já que há ocorrências que não entraram nesse balanço. É o caso do jovem de 25 anos que estava em um ponto de ônibus e foi atingido em meio a uma perseguição policial em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O corpo de Rafael Andrade Rebelo Estevão foi enterrado neste sábado. Informações apontam que ele estava com o currículo nas mãos quando foi baleado no peito e morreu. A Delegacia de Homicídios local investiga o caso. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que 1.836 pessoas deram entrada baleadas nas unidades de saúde do município ao longo do último ano, um número 66% maior do que o registrado em 2024, quando 1.104 pacientes foram atendidos. Infelizmente, o que nós vimos e o que continuamos vendo é a manutenção da violência armada se impondo sobre a vida da população do Rio de Janeiro. Para o cidadão que precisa circular pelas ruas todos os dias, fica o medo. Qualquer barulhinho que a gente escuta já se abaixa, entendeu? O medo é frequente. É sempre uma insegurança, ainda mais na volta para casa, né? Tem que passar pela Brasil. Sempre dá aquele medo. Que situação, hein, gente? O governo do estado do Rio não respondeu ao nosso contato sobre o crescimento de pessoas atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. No verão, o calor leva muita gente ao mar em busca de diversão. Em Florianópolis, cresce a procura pelas motos aquáticas, que são os famosos jet skis. Mas junto com a adrenalina, precisa vir a responsabilidade. Os acidentes têm chamado a atenção. Nossa equipe flagrou aluguéis feitos sem a exigência de habilitação, que é obrigatória. 2 momentos de lazer terminaram em tragédia depois de acidentes com jet skis. As mortes de David da Silveira, em São Francisco do Sul, e John Paul Pacheco, em Balneário Camboriú, acendem um alerta. Até que ponto a diversão no mar está ignorando regras básicas de segurança? 50, 15 minutos, meia hora, R$500. Eu não tenho habilitação do bagulho. Não, sabe disso. Tá? Esses são flagrantes exclusivos de aluguel irregular de motos aquáticas, registrados em praias da capital. A locação do veículo foi oferecida sem nenhuma dificuldade para nossa equipe no norte da ilha. Em um dos locais, o homem chega a explicar o melhor lugar para andar por não ter fiscalização. Tem que agendar ou só chegar aqui? Não, só chegar aqui, mano. Tá, e deixa eu te perguntar, eu nunca pilotei e não tenho papelote. Não tem problema. Tá. De boa. Na contratação do passeio, não é cobrado nenhum tipo de habilitação ou documento de licença para quem vai pilotar. Mas essa facilidade traz ainda mais perigo para as praias lotadas de Florianópolis. A moto aquática ela é um equipamento que ela tem uma alta potência, então ela é capaz de desenvolver altas velocidades, né? Então a primeira coisa que a gente pede, ao condutor é que ele tenha atenção, tanto às demais embarcações e principalmente a banhistas. Além do risco para outras pessoas, quem está a bordo e não possui treinamento adequado também se arrisca. Pode não conseguir manter a calma e ficar no jet ski aguardando socorro, não consegue às vezes entrar em contato. No caso de uma abordagem da Marinha, tanto o condutor quanto quem aluga a embarcação são penalizados. As ocorrências recentes no litoral catarinense mostram que um erro na manobra ou excesso de confiança em áreas de risco pode ser fatal. Por isso, para que o momento de lazer não se torne uma tragédia, é preciso ter atenção na hora da brincadeira. Só nesta temporada, 8 em cada 10 ocorrências foram com motos aquáticas na capital. E para que todos curtam o verão com segurança, a palavra-chave é responsabilidade. É lembrar que o mar ele é utilizado por todos, né, e para todos. Então o condutor da moto aquática, o condutor de uma embarcação lancha, que seja, ele tem que estar atento não somente à embarcação dele, né, aos moldes do que a gente faz no trânsito, nós temos que estar atento a tudo. Agora a gente volta para São Paulo mais uma vez para falar de um caso que a gente está acompanhando já nos últimos dias. Este sábado foi mais um dia de buscas ao policial militar que está desaparecido já há 3 dias. Vamos então para as ruas aqui da capital paulista. O Álvaro Noceira está acompanhando esse caso também. Tem agora mais detalhes ao vivo para nós. Álvaro, quais são as atualizações do caso, meu amigo? Boa noite para você.
Ótima noite para você, Lívia, para todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. 3 suspeitos estão presos temporariamente e as buscas continuam para encontrar o cabo da PM, Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, que está desaparecido, como você muito bem disse, desde a última quarta-feira. Ele que teria discutido com um traficante momentos antes. Mais de 80 agentes participaram de mais um dia de buscas pelo policial hoje. Uma testemunha contou aos investigadores que teria visto o PM no telhado de uma casa próxima à represa Guarapiranga, na zona sul da cidade de São Paulo, onde o PM teria sido visto pela última vez. Os policiais foram até a residência em busca de pistas de Fabrício. Cães farejadores foram utilizados na operação na área de mata. Já na água, mergulhadores vasculharam parte da represa. Uma outra imagem mostra o carro do PM circulando pela região, seguido de um outro veículo. Um dos suspeitos disse aos investigadores que o PM, o Fabrício, teria discutido e então teria sido morto. E as buscas livres estão previstas para retornar amanhã pelo dia inteiro. Volto com você. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Ontem falamos muito sobre esse desaparecimento do Fabrício, falamos um pouquinho sobre ele. Fabrício que iria se casar na última sexta-feira, ontem. E, infelizmente, tudo isso aconteceu. Álvaro trazendo agora essas atualizações. Álvaro, qualquer novidade sobre esse caso, por favor, é só nos acionar, viu? Muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para você. E voltando agora para o Rio de Janeiro, 4 fuzis foram apreendidos hoje na região metropolitana. 4 suspeitos também foram presos na operação no Morro do Castro, em São Gonçalo. A ação, com o objetivo de combater o tráfico, o roubo de cargas e também a disputa entre facções criminosas, contou com equipes especializadas da Polícia Militar que localizaram os criminosos com os fuzis na comunidade. Os 4 homens vão responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Rachas em ruas e avenidas voltam a preocupar as autoridades. As disputas ilegais de velocidade colocam em risco não só quem participa, mas também quem passa pelo local. Esses encontros, geralmente organizados pelas redes sociais, têm se espalhado por todo o país. Avenidas que à noite viram pista de corrida. Os vídeos são gravados e divulgados pelas redes sociais. Os 2 cantam de segunda. Nem é preciso ter carro de luxo para participar. Eles são modificados, ou na linguagem dos praticantes, são tunados. Olha o pitbull! Nesta semana, o barulho dos motores e o risco de acidentes assustaram moradores do bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Eles chamaram a polícia. O solicitante informou que pelo local, um posto de combustíveis, havia diversos veículos reunidos e diversos espectadores. E essa reunião de pessoas tinha a finalidade de disputa de racha e manobras aí automobilísticas. Quando os policiais chegaram, encontraram carros de luxo, alguns avaliados em mais de R$1 milhão. Veículos turbinados, rebaixados e prontos para a disputa. 12 carros foram apreendidos e levados para um pátio na Grande São Paulo. Nesta operação, ninguém foi preso. Para este especialista, é justamente a falta de punição que pode ser um estímulo a mais para quem gosta de pisar no acelerador. O simples fato de promover o risco em colocar um carro preparado para a corrida em vias públicas, onde outros pedestres, ciclistas, condutores também transitam, deveria fazer com que o poder público alterasse ou promovesse uma lei que trouxesse punições mais rigorosas, inclusive a prisão. A impunidade estimula aqueles que têm essa tendência de desrespeitar a legislação. A velocidade com que esses eventos são marcados acompanha o ritmo dos carros. De acordo com a polícia, muitos rachas são organizados por influenciadores digitais que reúnem centenas de pessoas, entre participantes e curiosos. Para fugir da fiscalização, as postagens acontecem em grupos fechados das redes sociais. Sabendo disso, a Polícia Militar de São Paulo agora também monitora perfis falsos. A segurança pública, de um modo geral, sim, tem atuação ativa no monitoramento de certos perfis
desencadeando em algumas operações. E também na parte preventiva, policiamento de trânsito, inclusive, consegue ter êxito em alguns monitoramentos e ações incisivas. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, o número de multas aplicadas por participação em rachas aumentou mais de 10% em um ano em todo o país. Entre janeiro e novembro de 2023, foram mais de 1.400 autuações. No mesmo período de 2024, ultrapassou as 1.500. O Código de Trânsito Brasileiro é claro. Disputar corrida em via pública é infração gravíssima. A multa chega a quase R$3.000, com 7 pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir e remoção do veículo. Em casos com risco à vida, feridos ou mortes, o racha passa a ser crime de trânsito. Esta câmera de segurança mostra o perigo. Um carro em alta velocidade ultrapassa um ônibus na contramão e quase atinge um motociclista. Veja de novo. Por sorte, desta vez ninguém se feriu, mas nem sempre a imprudência termina assim. Muitas vezes faz vítimas que nada tem a ver com a disputa. O homicídio culposo na direção de veículo automotor é um crime. Se for através de uma disputa de racha, há um agravante para isso. Se for na faixa de pedestre, há um agravante ainda maior. Então nós temos que parar de tratá-los apenas como meros infratores e tratá-los como criminosos que são. E cabe ao poder público fazer com que o cumprimento da lei seja devidamente garantido para que a sociedade possa usufruir de mais segurança no trânsito. Olha o Pitbull tá na frente de novo. Tem gente que acha divertido, mas brincadeira que mata não é brincadeira, não. Agora eu vou seguir falando de um caso que está circulando bastante hoje, viu? Uma advogada foi mordida por um tubarão durante um mergulho em Fernando de Noronha. Momentos antes do ataque, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um instrutor batendo com uma câmera no animal. Tayane Dalazen, de 36 anos, nadava em meio aos tubarões na última sexta-feira. De repente, um dos animais vai na direção da moça e morde a perna dela. A advogada, que ficou ferida, repostou o vídeo do momento do ataque nas redes sociais. Instantes antes, imagens feitas pelo guia que acompanhava a advogada mostram quando o instrutor de mergulho de um outro grupo bate com uma câmera na cabeça de um tubarão-lixa. Logo depois, Tainara leva a mordida, mas não dá para afirmar que foi o mesmo animal. A moça, que também é surfista, foi socorrida e postou nas redes sociais que passa bem. O mergulhador que atingiu o tubarão ainda não foi identificado. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade abriu uma investigação para apurar o caso. A temperatura segue numa escalada em parte do país. O Rio de Janeiro atingiu hoje o nível 3 de calor numa escala que vai até 5. E a Secretaria Estadual de Saúde fez um alerta à população. Vamos para lá, ao vivo então, para o Rio, para falar com o Felipe Ramos, que tem mais detalhes para a gente sobre essas altas temperaturas. Felipe, boa noite para você. Os termômetros vão subir ainda mais amanhã. Fiquei sabendo, é isso mesmo? Essa é a previsão, Lívia. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. A plataforma digital do Governo do Estado do Rio, a Monitora RJ, fez um alerta indicando que 7 municípios da Baixada Fluminense e toda a região metropolitana do Rio devem atingir um nível severo de calor neste domingo. É o chamado nível vermelho. A previsão é de que o Rio de Janeiro seja um dos estados do país com as temperaturas mais altas neste domingo. Na medição da cidade do Rio, feita pela Prefeitura, a cidade chegou às 11 horas da manhã de hoje no nível 3 de calor. O índice é caracterizado quando as temperaturas oscilam entre 36 e 40 graus por 3 dias consecutivos, o que aconteceu por aqui. A previsão para a segunda-feira é ainda pior, quando os termômetros devem ultrapassar os 40 graus. Para enfrentar o calor extremo, a Secretaria Estadual de Saúde instalou pontos de hidratação externos para a população vulnerável. Todos ficam nas 27 unidades de pronto atendimento espalhadas pelo estado. O SAMU também reforçou o atendimento com motocicletas equipadas como ambulâncias e veículos para ações estratégicas. Eles vão ficar localizados em diversos pontos aqui da capital fluminense. Lívia. Felipe,
pelo calor que está fazendo, é muito compreensível. Agora, às 8 horas e 4 minutos, tanta gente ao ar livre, andando, em bicicletas também, aproveitando que agora à noite a temperatura cai um pouquinho. Mas, os cariocas podem se preparar para amanhã, pelas informações que você nos trouxe, viu? Muito obrigada, um bom trabalho aí para você e boa sorte com o calor amanhã. E, enquanto isso, no sul do Brasil, o alerta é para o primeiro ciclone extratropical do ano. Cidades do Rio Grande do Sul já registram temporais e queda de granizo. Quem tem os detalhes ao vivo para nós sobre essa previsão é o Eduardo Pinzon, que está falando de Porto Alegre e vai trazer mais informações para nós. Boa noite, Eduardo. Oi, Lívia, boa noite para você e a todos que nos assistem. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul já houve o registro de chuva forte, granizo e também vento forte, segundo a Defesa Civil. A noite deste sábado ainda é de alerta aqui para o Rio Grande do Sul por conta da instabilidade, podendo ocorrer novos episódios de granizo e também de ventania. Além do Rio Grande do Sul, estão em alerta Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde também há possibilidade de tempo severo, mesmo que em pontos isolados. O ciclone já teve rajadas próximas de 100 km por hora no Uruguai, mas esse vento todo não deve atingir o Brasil. Amanhã, domingo, o fenômeno começa a se deslocar para o litoral e na segunda-feira vai em direção ao oceano, trazendo o tempo firme para a semana que vem na região sul do Brasil. Lívia. Então fica o alerta aí de Eduardo Pinzon, direto de Porto Alegre. Bom trabalho, Eduardo. Boa noite. Destaques internacionais agora. O presidente Donald Trump assinou um decreto para proteger receita do petróleo venezuelano mantida em contas nos Estados Unidos. E o objetivo é evitar qualquer processo judicial no futuro. A informação foi divulgada pela Casa Branca neste sábado. Mas o decreto foi assinado ontem, depois que Trump se reuniu com empresários do setor para discutir a extração do petróleo venezuelano. A medida estabelece que a receita deve ser usada na Venezuela para levar paz, prosperidade e estabilidade ao país. Na reunião, ao comentar o andamento da guerra na Ucrânia à imprensa, Trump disse que não vê necessidade de uma missão para capturar o presidente russo Vladimir Putin. Trump disse ainda que sempre teve um bom relacionamento com Putin, mas que está muito decepcionado porque achou que a resolução da guerra na Ucrânia seria mais fácil. Trump diz também que os Estados Unidos precisam controlar a Groenlândia para impedir que a Rússia ou a China a ocupem no futuro. Ainda na página de assuntos internacionais, em meio aos protestos que estão acontecendo no Irã, o presidente Trump disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar o país na busca pela liberdade. Esse vídeo que você está vendo agora mostra uma mesquita em chamas inteira. Os protestos se espalharam por grande parte do Irã, inicialmente em resposta à inflação alta. Mas depois as manifestações ganharam contornos políticos, como exigência do fim do regime clerical. Pelo menos 72 pessoas morreram e mais de 2.000 foram presas. E agora há pouco, os Estados Unidos afirmaram terem feito múltiplos ataques na Síria. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos vem realizando ataques aéreos e operações terrestres na Síria contra suspeitos ligados ao Estado Islâmico. Os ataques deste sábado aconteceram depois que militares americanos foram mortos no país. E o governo brasileiro deixou de administrar a embaixada da Argentina na Venezuela. E essa decisão foi tomada em meio às repercussões da ação militar dos Estados Unidos no sábado passado. Vamos então para Brasília falar ao vivo agora com a Ariane Bittencourt, que tem todos os detalhes sobre essa decisão de agora do governo brasileiro. O que é que você destaca para nós, Ariane? Boa noite para você.
Oi, Lívia, ótima noite para você e para todos que nos acompanham. Fontes do Palácio do Itamaraty afirmaram que essa decisão foi comunicada antes ao governo de Javier Milei e depois ontem às autoridades venezuelanas. De forma oficial, o que o governo brasileiro diz é que esse movimento se deu pela necessidade de reorganizar o trabalho da embaixada em Caracas e que agora a Argentina tem outras opções para assumir essa tarefa. Mas existe uma avaliação de que as reações de Milei à ação da Casa Branca na Venezuela foram a gota d'água. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo em que defendia a pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela e, ao final, inseriu uma foto do presidente Lula abraçado com Maduro. A custódia da Embaixada da Argentina em Caracas foi assumida pelo Brasil em agosto de 2024, depois que o regime de Nicolás Maduro determinou a expulsão dos diplomatas argentinos. Essa expulsão foi motivada pelo não reconhecimento por parte da Argentina do resultado das eleições na Venezuela. Lívia. Muito obrigada pelas atualizações, Ariane Bittencourt, direto da capital federal. O Brasil deve ser o país mais beneficiado com a assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. E essa parceria pode atrair investimentos, criar oportunidades e, o melhor, gerar empregos. Antes mesmo de o acordo entrar em vigor, o setor produtivo já começou a fazer contas. O tratado viabiliza a existência de um mercado de 720 milhões de consumidores, com mais trocas comerciais, menos tarifas e menos dependência da China e dos Estados Unidos, que são os maiores destinos dos produtos brasileiros. E o Brasil deve ser o maior beneficiado do acordo, com impacto positivo no PIB ao longo dos próximos 15 anos. Mas esse impacto não se distribui de forma igual entre os setores. No agronegócio, a expectativa é de resultados mais rápidos. Produtos como carne bovina, soja, café, celulose, açúcar e suco de laranja devem ter mais facilidade para entrar no mercado europeu. Um acesso do agro brasileiro à Europa e de produtos europeus no Brasil vai exigir o quê? Melhor estrutura, porto, ferrovia, armazenagem. Então eu acredito que virão investimentos nessa direção para melhorar a nossa estrutura e logística também. Para muitos setores, o acordo representa a oportunidade de reduzir custos e ampliar mercados. Mas há áreas em que o aumento da concorrência europeia acende um alerta. Na indústria de máquinas e equipamentos, por exemplo, o tom é de cautela. É um risco para a indústria de transformação. Então, para que esse risco se torne uma oportunidade, o Brasil precisa enfrentar os itens que causam o custo do Brasil. O Brasil precisa melhorar a sua competitividade, melhorar o ambiente de negócios, melhorar a situação macroeconômica para abrir possibilidade para redução de carga tributária e redução do custo de capital aqui no país. Já para a indústria têxtil, a leitura é diferente. Hoje, o Brasil compra mais tecidos da Europa do que vende. Com a redução de tarifas, o setor vê a chance de ampliar a presença no mercado europeu e equilibrar essa balança. Então nós temos que cuidar da nossa competitividade, sem dúvida nenhuma, mas certamente ter esse bloco econômico, o maior bloco econômico conectado, vai gerar muita oportunidade de desenvolvimento. E isso também pode atrair investimentos de outros continentes para se beneficiar da possibilidade de produzir no Brasil e acessar o mercado europeu. O acordo entre União Europeia e Mercosul marca uma nova etapa para a economia brasileira. Para alguns setores, abre espaço para expansão e para diversificação de mercados. Já para outros, impõe um desafio claro: ganhar produtividade e competir em um ambiente mais aberto. O resultado vai depender de como o país vai se preparar para essa transição. A ampliação das exportações e a redução de custos de produção podem atrair investimentos e gerar empregos, especialmente em setores mais conectados ao comércio internacional.
Para cada R$1 bilhão exportado pelo Brasil para a União Europeia, são gerados cerca de 21 mil empregos. Na medida em que o Brasil vai ter um acesso amplificado para vários mercados, há um potencial enorme de nós fortalecermos uma agenda exportadora mais agressiva para a União Europeia. Bom, agora 8h14, uma notícia que acaba de chegar aqui à nossa redação do SBT Brasil. O grande autor de novelas de grandes sucessos brasileiros, o Manuel Carlos, morreu aos 92 anos no Rio de Janeiro. Ainda nessa edição, a gente vai reunir mais informações para trazer mais detalhes sobre essa triste notícia para você. É já, em instantes. E agora, a gente vai seguir falando sobre um caso que tem movimentado o mundo político, jurídico e até o mercado financeiro. Os presidentes do Banco Central e o Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas da União vão se reunir para tratar do caso do Banco Master. Vamos então ao vivo para Brasília agora, para falar com Murilo Fagundes, agora ao vivo. Murilo, boa noite para você. Esse encontro acontece depois de um mal-estar entre Tribunal de Contas da União e o Banco Central. Dá para falar que é uma tentativa de alinhamento? Dá sim, viu, Lívia? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego Filho, se encontram já na segunda-feira e vão discutir aquela polêmica inspeção técnica relacionada à liquidação do Banco Master. Diante da repercussão, essa inspeção foi suspensa temporariamente pelo TCU. Agora, então, os dois têm essa oportunidade de conversar. A reunião tem como objetivo alinhar procedimentos e discutir os fundamentos adotados pelo Banco Central durante o processo de liquidação do banco. E tem mais, viu? Uma apuração do SBT News aponta que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam a relação do banco e da REAG Investimentos, com fundos suspeitos de serem usados para lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Em nota, a REAG Investimentos afirmou que não foi alvo da operação que investiga a facção criminosa e disse que seus fundos são regulados e supervisionados. Nós procuramos também a defesa de Daniel Vorcaro, que não se manifestou. Lívia. Muito obrigada pelas atualizações, um caso que vai seguir repercutindo com novos desdobramentos. E a gente conta com vocês aí em Brasília para sempre nos atualizar, nos deixar por dentro de tudo. Murilo Fagundes, direto da capital federal. Muita gente cai em golpes na internet e perde tudo por não saber como provar que foi vítima de um crime. Mas isso pode mudar com uma nova ferramenta que permite transformar conteúdos online em evidências com valor legal. Comprar produtos e contratar serviços pela internet não é novidade. Mas o medo de cair em golpes e não ter como provar o prejuízo, ou simplesmente não receber o item esperado, ainda deixa muita gente com o pé atrás. Já caí em alguns, já comprei alguma coisa na internet, passou um mês e caiu, perdi. A grande insegurança das vítimas é como fazer para provar, de fato, que houve um crime. Isso porque a justiça costuma ser rigorosa com conteúdos extraídos da internet. Os famosos prints ou capturas de tela nem sempre são aceitos como prova. Isso é de fácil manipulação, então o judiciário ele não consegue certificar que aquele conteúdo surgiu do jeito que está no print, né? O Poder Judiciário tem uma certa resistência para poder considerar esse tipo de conteúdo como prova. E o problema é maior do que parece. Segundo uma pesquisa do Datafolha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, golpes virtuais financeiros afetaram cerca de 56 milhões de brasileiros num período de um ano. Pensando nisso, os cartórios de notas lançaram um novo serviço, o eNote Provas. A ferramenta permite a produção de provas autênticas, sem risco de manipulação. O conteúdo online é preservado de forma rápida, barata e totalmente pela internet. O eNote Provas vem, então, para garantir que o seu direito não seja apagado da rede social, do aplicativo de mensagem. Serve para garantir a existência daquele conteúdo exatamente como ele foi postado, com a chancela do Estado. Além dos golpes e fraudes, o novo serviço é uma ferramenta poderosa
para combater crimes contra a honra. Vítimas de calúnia, injúria e difamação em aplicativos ou redes sociais agora têm como se proteger. Mensagens e comentários ofensivos podem ser registrados como provas. Se você tem receio que esse conteúdo possa ser apagado ou editado, utilize o Enote Provas. Ele vem então para garantir com segurança jurídica, com chancela do Estado, com um carimbo digital do tabelionato de notas, que aquele conteúdo existia exatamente daquela forma, naquele dia e naquele horário. O Enote Provas funciona em um ambiente digital fechado e seguro, criado exclusivamente para registrar o conteúdo indicado pelo usuário. Lá, o cartório acessa o site ou a conversa, registra tudo com data e horário e gera uma prova que não pode ser alterada. Isso acelera processos e evita a perda de provas. Antigamente, para conseguir ter a declaração de veracidade ou autenticidade de algum tipo de documento, a gente precisaria ir até um cartório de notas, de forma presencial. Hoje, com essa ferramenta, a gente consegue fazer isso tudo num ambiente digital. As provas ficam armazenadas por até 5 anos. O serviço é online e pode ser feito por qualquer pessoa com acesso à plataforma. Um passo importante para mostrar que a internet não é e nunca foi uma terra sem lei. Fake news está aí todo dia e as pessoas têm que ter mais cuidado. Em épocas de crescimento de crimes virtuais, de crimes em plataformas digitais, uma ferramenta como essa é fundamental. Mudando de assunto agora, quem está à procura de imóvel já deve ter notado que os preços estão nas alturas. É que o mercado imobiliário encerrou 2025 com valorização acima da inflação. Um levantamento avaliou o custo do metro quadrado em 56 cidades brasileiras. E o Leblon, no Rio de Janeiro, segue sendo o bairro mais caro para morar. Imagina acordar e ter uma vista como essa. Maravilha, seria meu sonho realizado. Morar de frente para a praia, tudo. Morar no Rio de Janeiro, ainda ver essa paisagem toda seria ótimo. Privilégio que moradores dos 2 bairros mais caros do Brasil têm, Leblon e Ipanema, espremidos entre o mar e a lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. É a moldura perfeita para o apartamento de 130 metros quadrados na orla de Ipanema, com uma sala grande, 2 quartos e uma área externa debruçada sobre a praia. Para viver a experiência de morar neste imóvel, o preço é alto. O apartamento está à venda por R$ 5.350.000. Isso faz com que o metro quadrado custe mais de R$ 41.000. E a procura tem sido grande. Ele tem características únicas que trazem o que todo mundo busca aqui no bairro, né? Que é conforto, essa vista maravilhosa, uma infraestrutura completa. Você tem piscina, academia. A gerente de imobiliária explica a preferência pelo bairro. Como se você estivesse numa cidade grande, porque você está, mas ao mesmo tempo com um estilo de cidade pequena. Você anda de bike, você anda a pé, você encontra as mesmas pessoas, você vai na farmácia, no banco, no restaurante, tudo no máximo realmente 2 quadras. O índice FIPZAP, que monitora a média dos preços de imóveis em todo o país, confirma essa avaliação. De acordo com o levantamento, Ipanema foi o bairro que mais se valorizou no ano passado, crescimento de 12,5%, praticamente o dobro da média nacional, que teve alta de 6,5%. Há 2 meses, esse francês escolheu para morar justamente a Ipanema, que virou poesia nas mãos de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Acho que é um bairro mais calmo, especialmente à noite. Tudo está pertinho, é muito fácil morar aqui. Apesar de tantos apelos, o vizinho Leblon ainda se mantém na liderança do ranking dos bairros mais caros, com o metro quadrado custando, em média, mais de R$ 25.700, R$ 400 a mais do que Ipanema. Tem uma região que a gente diria que é irreplicável. Você está falando de uma região que não tem uma expressão somente na cidade do Rio de Janeiro ou nacional. Você tem uma praia e uma lagoa atrás e claramente vai ser uma região de valorização. O verão exige atenção redobrada com a população idosa. Com o calor intenso, aumenta o risco de desidratação, problemas de pele e até internações.
São cuidados simples, mas que podem evitar complicações graves. Com o avanço da idade, o corpo passa a responder de forma diferente ao calor. Aos 77 anos, a dona Jane bebe 5 garrafinhas de água por dia e não descuida no protetor solar. O idoso, ele não percebe, ele não tem sede. Nós não temos sede, só quando está muito quente e precisamos hidratar. Esse é o grande segredo. Precisamos hidratar. A Jane está certa. Os idosos sentem menos sede, perdem mais líquido e, por isso, desidratam mais rápido. Para se ter uma ideia, 20% dos idosos que vão ao hospital por desidratação acabam morrendo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria. As pessoas idosas, elas têm uma menor água corporal do que as pessoas mais jovens. Então, a desidratação no idoso vem a ser um evento muito mais grave do que é nas pessoas mais jovens, porque o idoso tem menos massa muscular e mais gordura corporal. A orientação dos médicos é estimular a ingestão de líquidos ao longo do dia, mesmo sem sede. Água, chá gelado, água de coco são aliados importantes. Frutas, como a melancia, também. É importantíssimo. Eu tomo em casa, todo dia eu abro 2 cocos e tomo durante o dia. O corpo do idoso dá sinais claros quando a desidratação começa a avançar. O calor também aumenta os cuidados com a pele. Com o envelhecimento, ela fica mais fina, sensível e vulnerável à radiação do sol. O uso diário de protetor solar com o fator adequado é fundamental, mesmo em dias nublados. Os protetores solares comerciais todos podem ser usados na pele do idoso. A gente orienta que seja um FPS 30 ou superior, sempre acima de 30, e dar preferência para aqueles produtos que sejam em creme, com uma textura mais hidratante. Mas todos os filtros comercialmente disponíveis, eles podem ser aplicados na pele do idoso. Além da hidratação e da proteção da pele, a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, entre 10 da manhã e 4 da tarde, também deve ser evitada. E antes de ir embora, a gente recebeu uma aula prática. A dona Jane fez questão de lembrar que no calor, água nunca é demais. Cuidado que vale para os idosos, mas que serve para todo mundo. Acredite se quiser, mas o volume de teorias e notícias falsas sobre autismo cresceu 15.000% no Brasil desde a pandemia da Covid. Médicos reforçam, não há cura para o autismo. Quando Renato e Rafael nasceram há 31 anos, pouco se falava de autismo. Quando você recebe o diagnóstico do filho, você fica muito vulnerável. Você fica muito sem saber o que fazer. Você acredita em cura, você acredita em milagres. Hoje, a internet está repleta de conteúdo sobre o tema, mas muitas postagens são alarmantes e mentirosas. Esta aqui, por exemplo, fala em remissão do autismo com o dióxido de cloro, a água sanitária. Assim como esse vídeo, que ensina o passo a passo de como usar. Quando juntamos esses 2 líquidos, é que obtemos dióxido de cloro. Esta outra publicação promete a cura com a ozonioterapia. Um estudo feito pela entidade Autistas do Brasil, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que desde o início da pandemia, a desinformação sobre o autismo cresceu 15.000% no país. Tem gente que vende, desde vender o dióxido de cloro, até pessoas que vendem protocolos de desparasitação com ivermectina. Existem pessoas que vendem também até procedimentos cirúrgicos, como o transplante de fezes. Segundo a pesquisa, essas falsas informações estavam entre as mais de 47.000 publicações sobre o tema que foram analisadas e atingiram mais de 4 milhões de usuários das redes sociais. O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento caracterizado por alterações na comunicação social e no comportamento. Diferente do que se promete em publicações mentirosas, a condição não tem cura. Elas tratam como se o sofrimento que as famílias têm fosse unidimensionalmente ligado ao fato dos seus filhos terem uma deficiência. Ao invés de promoverem uma insatisfação em relação à sociedade que exclui pessoas com deficiência, tratam a pessoa com deficiência como se fosse problema. E quando uma família pensa que o seu filho é um problema, por ser da forma que é, vai cair em qualquer
discurso que tente mudar o jeito que o seu filho é. A pesquisa mostrou que o Brasil é o país que mais dissemina notícias falsas sobre o autismo no continente. Entre as teorias não confirmadas sobre as possíveis causas estão desde o uso de micro-ondas até o consumo de salgadinhos. E o pior é que do outro lado da tela, muita gente já foi enganada. Recebi muitas ofertas de curas milagrosas de todos os tipos. Desde algo parecido com água sanitária, outros tipos de tratamentos que estão totalmente fora da ciência, totalmente sem nenhum estudo. Dona Ana Maria nunca se deixou levar por essas falsas informações. Conhece a condição dos filhos e aconselha aos pais que filtrem o que recebem na internet. Você vai encontrar muita informação na internet, mas você vai encontrar muita mentira na internet. Então, a consciência da condição do filho, que não existe cura, que ele vai ser assim para sempre, no sentido de ser autista. As intervenções vão ajudar muito, desde muito cedo, mas com consciência do que é baseado em ciência. A gente volta a falar agora sobre a morte de Manuel Carlos. Um dos maiores autores de novelas do país morreu hoje, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Maneco, como era conhecido, fazia tratamento contra a doença de Parkinson. Vamos ao vivo então para o Rio de Janeiro. O Felipe Ramos tem os detalhes, mais informações sobre isso para nós, sobre a morte de Manuel Carlos. Oi, Felipe, bem-vindo de volta. Lívia, mais uma vez boa noite para você e para quem assiste aqui o SBT Brasil. A causa da morte do Manuel Carlos não foi divulgada. O autor de grandes novelas da televisão brasileira estava internado no hospital particular Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Em uma nota publicada nas redes sociais, familiares confirmaram a morte, agradeceram o carinho dos fãs e informaram que o velório e o enterro vão ser restritos aos parentes. Uma grande perda para a teledramaturgia brasileira e para a cultura também do nosso país. Lívia, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Felipe. Bom trabalho por aí. E nossos sentimentos aos amigos, familiares e fãs de Maneco, de Manuel Carlos. E também morreu hoje, em Curitiba, a influenciadora digital Isabela Veloso, de 19 anos. Ela ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar a rotina de tratamento contra um câncer agressivo. A informação foi divulgada pelo marido Lucas Borbas em uma publicação nas redes sociais. Ele escreveu que Isabel partiu e com ela vai uma parte dele e que nada do que os dois viveram foi em vão. Disse ainda que hoje dói respirar e existir. A influencer estava internada no Hospital Erasto Gertner, em Curitiba. Ela lutava contra o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo. A doença afeta células do sangue e pode comprometer a capacidade do corpo de combater infecções. Com mais de 3 milhões de seguidores, Isabel foi diagnosticada aos 15 anos com a doença e se tornou uma das vozes mais conhecidas nas redes sociais ao falar abertamente sobre as sessões de quimioterapia, perda de cabelo e transplantes. Que na sexta-feira eu interno para o meu transplante de medula óssea. Eu vou ficar um bom tempo internada. Após a morte, o pai da influenciadora afirmou que houve negligência no atendimento médico. Segundo ele, Isabel estava internada desde novembro e, apesar da luta contra a doença, ainda tinha chances de vida. O hospital negou qualquer tipo de negligência. Em nota, informou que a morte ocorreu por complicações relacionadas a um transplante de medula óssea, procedimento considerado de alta complexidade e alto risco. O hospital afirmou ainda que Isabel recebeu acompanhamento contínuo, com atuação de equipes multidisciplinares e dentro dos protocolos médicos recomendados. Isabel Veloso deixa um marido e um filho de apenas 1 ano de idade. Autoridades italianas investigam um esquema de fraude para a obtenção da cidadania. Dezenas de brasileiros teriam falsificado documentos sobre residência em uma cidade no norte do país. Modi Udinese é uma pequena cidade no norte da Itália com menos de 1.600 habitantes.
tão pequena que quase todos os moradores se conhecem, mas alguns nunca foram vistos. Foi neste município que mais de 80 brasileiros declararam residência entre 2018 e 2024, um caminho mais rápido para descendentes de italianos conseguirem a cidadania. Quando o processo é solicitado diretamente na Itália, a conclusão completa leva cerca de 6 meses. Já nos consulados italianos no Brasil, o tempo de espera pode chegar a 10 anos. O que a polícia descobriu era que 84 brasileiros que se registraram oficialmente na cidade não viveram de fato por lá. O SBT conversou com o comandante da polícia local, David Massaro, e com o promotor responsável pelo caso, Giorgio Milillo. Pagava só mínimo 6.000 euros. Eles explicam que uma empresa privada organizava a residência fictícia por um valor mínimo de 6.000 euros, o equivalente a R$38.000. 6 pessoas estão sendo investigadas por suspeita de participação no esquema. 4 ex-funcionários da prefeitura de Modi Udinese, incluindo o ex-prefeito, além de um brasileiro e de uma albanesa, responsáveis pela empresa que oferecia o serviço de obtenção de cidadania. Parte dos brasileiros que tiveram a cidadania reconhecida nem chegou a ir à Itália. Outros permaneceram apenas poucos dias na casa onde declararam moradia. A casa utilizada para o registro da residência fictícia na Itália é de propriedade do brasileiro suspeito de intermediar o esquema. Segundo o comandante da polícia, as assinaturas que atestavam a presença dos cidadãos eram falsificadas. Elas apresentavam a mesma caligrafia e não correspondiam às assinaturas dos passaportes emitidos posteriormente. Nos próximos meses será decidido se o caso será encaminhado à justiça. E se houver denúncia, os 84 brasileiros mencionados no processo correm risco de perder a cidadania obtida. O SBT procurou a prefeitura de Modi Udinese, mas não obteve resposta. A atual administração não está envolvida na investigação. E quem está fazendo o procedimento correto para obter a cidadania, como Rodolfo, garante que esta é sempre a melhor forma. Furar os trâmites legais nunca é bom em nenhum país. Então, o trâmite legal, ainda que demore mais, é sempre o melhor caminho, sem dúvida. Agora vamos mostrar um exemplo bom que vem da Noruega. Com mais de 90% dos carros novos movidos à eletricidade, a capital norueguesa, Oslo, transformou sua matriz de mobilidade e se tornou referência mundial em sustentabilidade urbana. Na cidade, a inovação tecnológica anda lado a lado com políticas públicas que priorizam qualidade de vida, transporte limpo e inclusão social. Veja na reportagem do enviado especial Luciano Teixeira. Nas ruas de Oslo, o carro elétrico é regra. A capital da Noruega, país de apenas 5,5 milhões de habitantes, se consolidou como o maior laboratório mundial de mobilidade elétrica. Em janeiro de 2024, 89% dos carros novos vendidos no país eram totalmente elétricos. Agora, em 2025, o índice chegou a 98%, um recorde global que praticamente eliminou as vendas de carros a gasolina e diesel. Mesmo sendo um dos países mais frios da Europa e tendo construído parte de sua riqueza com o petróleo do Mar do Norte, a Noruega é pioneira em fazer com que os veículos elétricos superem em vendas os modelos a gasolina, diesel e híbridos. Hoje, nenhum outro lugar do mundo tem tantos carros elétricos por habitante. Esse avanço não aconteceu por acaso. Desde os anos 1990, o governo norueguês adotou uma política clara de incentivo à mudança de comportamento. Isenção de impostos de importação e compra, dispensa de IVA para veículos elétricos e tributação elevada, em torno de 25% para carros movidos a combustíveis fósseis. A isso se somam benefícios como desconto em pedágios e balsas, estacionamento público facilitado, uso de faixas exclusivas e ausência de imposto anual de propriedade. A lógica é simples: tornar o carro elétrico a opção mais barata e prática para o consumidor.
Hoje, um carro elétrico, modelo de entrada, custa em média R$ 175 mil por lá. Uma gasolina equivalente ultrapassa os R$ 210 mil. Mesmo assim, tem morador que ainda acha caro o investimento. Hoje temos muito mais pontos de recarga, o que é bom. Mas quando se trata de comprar carros elétricos novos, eles ainda são muito caros, diz esta professora. Outro pilar dessa transformação é a infraestrutura. A Noruega investiu pesado em uma rede nacional de recarga, com quase 27 mil pontos espalhados pelo país, incluindo estações rápidas em todas as principais rodovias, a uma distância máxima de cerca de 50 quilômetros entre elas. Mais de 5.600 veículos podem ser carregados simultaneamente, reduzindo filas e a chamada ansiedade de autonomia. Com energia elétrica majoritariamente renovável e preços baixos, o país mostra que a transição para os carros elétricos não depende só de tecnologia, mas de planejamento público, incentivos consistentes e acesso fácil para a população. É uma aliança muito forte entre o governo local e central, ambientes de pesquisa e desenvolvimento e a associação de usuários. O fornecimento da rede elétrica é forte, robusto, e nós estamos nos movendo na mesma direção. Conta o gerente do projeto da Iniciativa de Veículos Elétricos da Prefeitura de Oslo. Outra vantagem de a maior parte dos carros ser elétrica aqui na Noruega é o silêncio. Agora são 5 da tarde, está anoitecendo, hora em que o trânsito costuma ficar mais pesado. Mas em Oslo, o cenário é bem diferente do que a gente vê nas grandes cidades brasileiras. Mesmo neste horário de pico, o movimento é intenso, só que o barulho é bem menor. Parte disso vem justamente do uso predominante de carros elétricos que mudaram o som e o ritmo da cidade. Em Oslo, a eletrificação avança além dos carros. Balsas, ônibus, caminhões e até equipamentos de construção já operam sem combustíveis fósseis. Toda a frota de ônibus vai ser 100% elétrica até este início de 2026. O tram, movido a eletricidade, como nós temos no Brasil, roda por toda a cidade e atende bem à necessidade dos moradores. O Diogo, que é de Campinas e está pela primeira vez na Noruega, ficou impressionado. Hoje, para locomoção, a gente usou o bondinho e também o carro elétrico. Então a gente foi de Uber e também tudo elétrico. Então você vê que é pouco carro no centro e bastante coletivo. E o que surpreendeu é que o pessoal usa, né? Então o transporte está cheio, nunca está lotado, sempre tem lugar para você sentar, mas você vê que a população usa mesmo. A sustentabilidade na capital da Noruega vai além dos veículos elétricos. Bairros como Aker Bridge foram redesenhados para reduzir o uso de carros, priorizando pedestres e ciclistas. As antigas docas industriais deram lugar a áreas residenciais e comerciais com arquitetura de baixo impacto ambiental. É um exemplo de respeito ao ser humano, porque quando você insere no contexto essa questão de mobilidade, essa questão da limpeza urbana, das vias muito bem cuidadas, né? Era 11 horas da noite, a gente estava caminhando para a cidade com a maior tranquilidade possível. De uma antiga capital industrial a modelo de cidade verde, Oslo mostra que o futuro urbano não é apenas tecnológico, é humano, sustentável, coletivo. Por isso, inspirar-se em exemplos como este é o primeiro passo para que mais cidades no Brasil e no mundo encontrem o equilíbrio entre desenvolvimento, inovação e vida em comunidade. O modelo de Oslo e das capitais europeias inspira cidades em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Projetos como os ônibus elétricos de São Paulo, as ciclovias do Rio de Janeiro e o urbanismo de Curitiba mostram que o país já segue essa mesma direção há algum tempo. E eles, de fato, planejam, decidem e agem e investem. Então, a gente não tem isso no Brasil.
em que os estudos subsidiam tomadas de decisões e essas decisões são traduzidas em ações, são traduzidas em investimentos, né? Você tem que fazer uma análise crítica do que vai funcionar aqui e do que não vai funcionar aqui. As cidades brasileiras têm desafios maiores: desigualdade, transporte precário, falta de planejamento, mas a experiência norueguesa mostra que a transição é possível com visão, investimento e vontade política. O Celso e o Diogo ficaram muito impressionados com o que viram. A primeira vez nossa aqui na Noruega, foram diferentes experiências em pouco tempo que a gente está aqui, né? A gente é de Campinas, em uma cidade que é maior do que Oslo, né, em população, e não tem 1/3 do que oferece aqui de transporte coletivo. Quanto seria bom o Brasil ter esse tipo de experiência, ter esse tipo de modalidade disponível para os cidadãos, né? O SBT Brasil está de volta, destacando que completou 1 ano dos incêndios que devastaram Los Angeles, uma das regiões mais famosas dos Estados Unidos. Na época, 31 pessoas morreram e mais de 16 mil casas foram reduzidas a cinzas. Nossa correspondente Cleide Clock voltou ao local e mostra que mesmo após 12 meses, a ferida continua aberta. O barulho constante de martelos, serras e caminhões de obra tenta devolver vida às regiões queimadas pelo fogo. Mas convive com um silêncio estranho, incômodo, que ocupa os espaços onde antes havia casas cheias, quintais iluminados, janelas abertas, crianças e festas. Hoje andar por aqui é ouvir o som da reconstrução, mas também sentir o eco do que se perdeu. Há exatamente 1 ano, o fogo passou por aqui como um verdadeiro apagador de memórias. Mansões históricas, casas centenárias, pequenas lojas, ruas inteiras. Tudo foi reduzido a cinzas em poucas horas, junto com milhares de histórias, memórias e sonhos. O incêndio em Pacific Palisades começou por ação humana, possivelmente intencional. Uma pessoa foi presa. Em Altadena, o fogo pode ter sido provocado por falhas na rede elétrica. Nos 2 casos, os ventos e a vegetação seca fizeram com que uma faísca virasse um incêndio gigantesco e fora de controle. O processo criminal ainda está em andamento. Nas 2 regiões mais afetadas, há sinais de recomeço. Por aqui, o clima é de canteiro de obras. Cerca de 500 construções estão sendo erguidas das 16 mil que foram destruídas. Parece bastante para enganar os olhos, mas a normalidade está bem longe. A cada tempestade, há perigo de desmoronamento. Em alguns locais, principalmente em Altadena, existem alertas de possível perigo de contaminação, já que as cinzas se tornaram uma mistura tóxica de diversos materiais. 80% das famílias ainda estão fora de casa. E construir não é só uma questão de tempo. É uma luta emocional, financeira, travada entre burocracia, custos altos e uma crise de seguros que não acaba. 70% das famílias ainda enfrentam atrasos ou negativas nas indenizações. Há uma longa fila de espera por licença em diversas áreas. A ajuda federal, quando vem, é insuficiente para o tamanho do desastre. Mas entre o vazio que ficou, surgem histórias de resiliência e oportunidades, iguais a dessas paisagens que hoje florescem cheias de cores após a força do fogo. Danilo é brasileiro, perdeu a casa no incêndio de Pacific Palisades e conversou com a gente no momento mais crítico da tragédia, quando o fogo ainda avançava e a incerteza tomava conta de tudo. Primeira vez que eu chorei em 10 anos. E eu chorei, não por mim, eu chorei pelos meus filhos, de ver a tristeza nos olhos dele. E a gente realmente achava que nossa casa estava, por enquanto, de pé. 1 ano depois, ele voltou com a gente ao local onde um dia foi sua casa. É uma sensação péssima, né? Não tem nem como descrever pelo fato tão inusitado do episódio e
os sentimentos, né, de você ver e não achar nada seu, né? O paulista tenta fazer do trauma um ponto de partida e de oportunidade. Ao lado de outro brasileiro, ele decidiu investir na região como forma de permanecer, reconstruir e resistir. Não como quem esquece o que foi perdido, mas como quem se recusa a deixar que o fogo defina o fim da história. E você não decidiu só apenas construir essa casa? Você decidiu mais, né? Eu decidi mais. Essa rua aqui tem 14 casas. Se a gente conseguir comprar 8 lotes, né, já dá para construir tudo de uma vez. Numa tacada só você tem uma comunidade que já está de volta online. A intenção é erguer casas com materiais e técnicas avançadas, resistentes a altas temperaturas. É assim que estão sendo feitas as construções na Redondeza, nesse bairro, que já foi um dos mais luxuosos dos Estados Unidos. A previsão é que entre 3 e 5 anos, a região possa voltar a ter não apenas casas de pé, mas uma nova identidade. E uma comunidade para chamar esse local novamente de lar. Equipes do Exército Brasileiro e do Batalhão Ambiental ajudam nas buscas pelas 2 crianças que estão desaparecidas há 7 dias em Bacabal, no interior do Maranhão. Ágata Isabelle, de 5 anos, e Alain Michel, de 4 anos, desapareceram no último domingo junto com o primo Cauã, de 8 anos, enquanto brincavam no quilombo São Sebastião dos Pretos, área rural da cidade. Cauã foi encontrado por um grupo de produtores rurais na última quarta-feira. Ele segue internado em observação, mas contou que estavam somente os 3 na mata. O reforço conta com 26 militares do Batalhão de Infantaria de Selva, do Exército Brasileiro de São Luís, e 15 policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. O grupo trouxe equipamentos específicos para aumentar a eficiência das buscas. Centenas de voluntários também ajudam nesse processo. Um carro ficou pendurado no 4º andar de um estacionamento em Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista contou que tentava sair de uma vaga quando escorregou o pé do pedal do freio e perdeu o controle do carro. O veículo avançou sobre a mureta de proteção e ficou pendurado a uma altura de cerca de 15 metros. Depois de algumas horas, o carro foi retirado com segurança e ninguém se feriu. E começou ontem o festival Verão Maior Paraná, que movimentou a praia de Matinhos. Mais de 300 mil pessoas vibraram ao som do DJ Alok. O show foi transmitido aqui pelo SBT. Foram mais de 2 horas de show no palco montado na areia da praia de Caiobá. 338 mil pessoas curtiram o evento, um recorde. Efeitos visuais, luzes, lasers, telões com visual futurista. As batidas eletrônicas do DJ Alok fizeram um mar de gente vibrar. Matinhos! Cheguei! Vamos esquentar essa festa agora! Teve de tudo, grandes sucessos de Alok, remixes de grandes nomes, passando por Tim Maia ou Black Eyed Peas, não deixaram o público parar de dançar. A interação com a galera rolou até com uma live que Alok fez durante a apresentação. Tem alguém feliz aí? Que festa maravilhosa, muito obrigado por essa energia. É o seguinte. O DJ também comandou um show de drones no céu. Os equipamentos projetaram frases e também a futura ponte que vai ligar as cidades de Matinhos e Guaratuba, que deve ser entregue em abril deste ano. A apresentação de Alok foi a primeira de grandes nomes da música brasileira da atualidade. Serão 5 finais de semana seguidos. Na próxima sexta-feira, a grande atração será o cantor Belo. E você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no SBT. Muito obrigado! Em
imperdível? Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Fique agora com o Esquadrão da Moda. Uma ótima noite para você e um domingo ainda melhor.